crise. Os pedidos de recuperação judicial aumentaram 202% em Mato Grosso este ano, segundo o Serasa experiam. O caso mais recente de grande repercussão foi do Grupo Bipar, composto por 4 empresas pertencentes ao atual prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o advogado Clóvis Esguarese. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Doutor, há pouco tempo atrás nós entrevistamos aqui no Jornal do Meio-Dia um colega seu, o advogado Bruno Castro, e ele fez a seguinte comparação. Recuperação judicial se parece muito com o calote institucionalizado. O senhor pensa assim ou não? De forma alguma. Não? A recuperação judicial como calote, eu não vejo ela dessa maneira. Essa questão da empresa, quando ela entra em recuperação judicial, ela tem um prazo, tem um período para não fazer pagamentos, não acaba também prejudicando outras empresas que seriam fornecedoras dela, porque elas também deixam de receber? Não pode acabar aumentando aí a bola de neve? Evânia, o que se busca na recuperação judicial é evitar um mal maior, que seria a falência da empresa. Na recuperação judicial, por um período, sim, os credores vão deixar de receber aquilo que é devido a eles. Num primeiro momento seria 60 dias, que é o período que a empresa tem para apresentar o plano de recuperação. E aí, dependendo do que constar desse plano de recuperação judicial, vai ficar ali estabelecida a condição de pagamento para cada um desses credores. Mas de forma alguma vai deixar de ser pago. Até mesmo porque a sanção pelo não pagamento desses créditos é a falência da empresa. Por exemplo, a gente falou aqui agora há pouco aqui das empresas ligadas ao empresário e prefeito Mauro Mendes. As empresas dele recebiam incentivos fiscais, que é a isenção de impostos, que no fundo, resumindo tudo, é o dinheiro público que deixa de entrar nos cofres do governo. Tem empresas também que executam obras públicas, não cumprem os contratos e depois vão atrás da abençoada recuperação judicial. É a sociedade sendo prejudicada. Lúcio, eu não posso falar do caso específico da Bipar, porque eu não patrocino essa recuperação judicial, mas uma questão é os incentivos que uma empresa que, porventura, possa entrar em recuperação judicial, ela tem. E outra questão é o passivo que ela possui perante a sociedade, que é junto aos seus credores, fornecedores, bancos, prestadores de serviços. Então, a recuperação judicial visa equalizar esse passivo que ela tem hoje, que ela não consegue pagar à vista, para que no fluxo de prazo aí, com carência, se necessário, ou então um parcelamento um pouco mais alongado que o normal, ela consiga cumprir com aquelas obrigações. Então, de forma alguma é aquele calote que foi dito no início da entrevista, mas sim uma forma de reunir os credores para definição, se é melhor para a sociedade essa empresa continuar trabalhando ou se é melhor ela fechar as portas dela com a falência. Nós começamos a entrevista falando justamente sobre o crescimento dos pedidos de recuperação judicial, mas não significa necessariamente que essas empresas vão conseguir entrar em recuperação, porque depende de outros fatores, como a própria justiça e os demais credores. Hoje os bancos são os que mais dificultam essa recuperação? Ivone, na recuperação judicial, para o deferimento do processamento, que é quando uma empresa começa seu processo de reestruturação, não há muita complexidade nos documentos que a lei exige. A dificuldade maior é quando chega na fase de deliberação do plano de recuperação judicial, que é quando aquele plano de pagamento aos credores é colocado em votação para os credores deliberarem se eles aceitam aquela condição de pagamento ou se não. Vamos rejeitar esse plano, que o melhor para nós é a falência daquela empresa. Então, a parte negocial, que junto aos bancos vai entrar nesse momento da votação daquele plano, depende muito do perfil de cada banco. Tem banco que é mais aberto à negociação e tem bancos como o Banco do Brasil, a Caixa, até pelo perfil não ser voltado para o público e ser um pouco mais burocrático, que demora para ter uma resposta negocial. E aí encontra-se sim uma certa dificuldade na negociação. Porque a impressão que fica aí é que a empresa que entra em recuperação judicial, ela está fazendo um grande negócio. E os credores dessa empresa é que acabam ficando no prejuízo. O negócio ruim fica para eles. Acho que é por isso que falam
em calote oficial. Talvez seja isso. Muito se fala da recuperação judicial como se fosse um calote, né, Lúcio? Ou então como se fosse uma expertise do empresário ali para oferir mais lucro. Mas, na verdade, ninguém entra em recuperação judicial porque quer, entra somente quando precisa, na grande maioria dos casos. E a lei coloca as ferramentas para os credores, o Ministério Público, o Poder Judiciário fiscalizar se aquela empresa está entrando em recuperação judicial porque ela quer oferir lucro ou se ela precisa mesmo da recuperação judicial para evitar que ela vá à bancarrota, que é a falência. Tem um lado ruim para a empresa também, porque em alguns casos a recuperação ela levanta suspeitas. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos nacionais, a própria CAB, ela tinha um investimento para receber do banco, da BNDES, já não se tinha certeza se o BNDES ia dar esse dinheiro porque ela entrou em recuperação. Tem outros casos também. Tem essa questão, o banco não abre mais a torneira com facilidade, uma empresa que está em recuperação. Realmente há essa questão da limitação de crédito, Vânia, mas quando o empresário precisa da recuperação judicial, mesmo que ele não entre com a recuperação judicial, o banco não vai mais dar mais crédito para ele. E ela geralmente já vai estar negativada com protesto, Serasa, no SPC. Então, até mesmo os próprios fornecedores da empresa que entrou em recuperação judicial, eles estão se negando a fornecer, seja o banco fornecer dinheiro ou o fornecedor fornecer insumos para ela comercializar. Quem consegue, então, esse instituto aí da recuperação judicial não está recebendo um prêmio, na opinião do senhor? Não está sendo premiado? Não é um prêmio propriamente falando, Lúcio. É um benefício legal para ela tentar, pela última vez, reunir seus credores e fazer um plano com que ela consiga continuar trabalhando e pagar esses credores. Uma das grandes bandeiras da recuperação judicial, o argumento é essa questão social, manter os empregos nas empresas que correm risco de fechar as portas. Mas a lei, da forma como ela está escrita hoje, ela garante essa questão. Eu vou dar como exemplo o grupo Modelo, supermercados, que durante o processo de recuperação, hoje a empresa já está falida, eles foram acusados de coagir os funcionários a assinarem o encerramento dos empregos, os acordos, porque eles tinham essa questão de estarem fechando as lojas, os supermercados. A lei, ela garante mesmo os empregos? Evânia, o intuito da lei é sim garantir os empregos, porque senão de pronto já seria decretada a falência dessa empresa. Então ela dá todas as ferramentas necessárias para o empresário continuar trabalhando e manter. Mas ela não tem como afirmar que aquela empresa que tinha 500 funcionários quando entrou em recuperação judicial, ela vai conseguir manter esses 500 funcionários, porque depende muito do pós-recuperação, que é depois que ela entra com o pedido de recuperação judicial dela, que ela vai ter um feedback do mercado para saber se os credores vão continuar acreditando nela, se ela vai conseguir algum crédito para conseguir girar ou não. E isso, às vezes, faz com que ela enxugue um pouco a atividade dela. Às vezes, de 500 funcionários, ela pode cair para 350, mas, de qualquer forma, a sociedade não perdeu todos os empregos que aquela empresa podia gerar. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde.